Nossa live quase que virada do dia, né? Mas ainda não é a virada do dia. E hoje foi dia de alimento, né, na igreja, escola dominical. E é muito rico quando você faz isso, tá? A gente também assistiu ontem Davi, né? Uma animação contando a história de Davi. Então você também, né, adulto e criança, vão assistir. É uma história bem bacana, mostra a história de Davi. Muito, assim, eu achei bem real em vários pontos ali. E muito bacana, tá? Vale a pena você assistir. Eu achei muito bem feita a animação e vale a pena você alimentar a sua mente com essas coisas boas também, tá? Olha só, pessoal, nós vamos hoje para a live em 1 Reis 13, certo? Onde nós vamos falar que não basta ouvir a Deus, é preciso permanecer obedecendo, né? A gente tem que permanecer. Essa é a grande sacada. Obedecer pela metade ainda é desobedecer. O homem profetiza contra o altar em Betel e confronta Jeroboão. Deus faz sinais sobrenaturais confirmando as profecias. O profeta recebe a ordem clara: não comer, não beber e voltar por outro caminho. O profeta velho, outro profeta, mente, dizendo que ter recebido outra revelação. O homem de Deus desobedece e morre atacado por um leão. Então, quando desobedece a Deus, coisa boa não vai vir, tá, queridos? É bem simples assim a regra, para mim, para você. E nós precisamos estar com discernimento, porque essa é a sacada. Muitas das coisas a gente não obedece por falta de discernimento. Outra coisa é por falta de vergonha na cara mesmo, certo? Então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer clareza sobre essa palavra. Nós estamos aqui na divisão do reino, onde tinha Roboão e Jeroboão, onde foi devido à desobediência de Salomão, trouxe isso daqui, né? Trouxe essa divisão do reino de Israel, que passaram-se anos Davi construindo, né? Realmente ajustando isso, e aí vive aqui esse momento no povo de Deus, né? Então, o Espírito Santo traz discernimento e sabedoria sobre essa palavra, alimentando a nossa alma, o nosso coração, com aquilo que é puro, santo, verdadeiro. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel, um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar? Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá na casa de Davi, junto o nome será Josias, ao qual sacrificará a ti sacerdote dos altos, e sobre ti queimam incenso, os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão nele se derramará. E sucedeu, pois, ouvindo o rei aquela palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão se estendera contra ele e se secou, e não podia torná-la a trazê-la a si. E o altar se fendeu e as cinzas derramou no altar, segundo o sinal do homem de Deus apontar a ordem do Senhor. Então respondeu ao rei e disse o homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água desse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho de onde vieste. Assim, por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera de Betel. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, essas palavras que dissera ao rei, e contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que o caminho se foi? E seus filhos se mostraram no caminho onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: abadai-me o jumento, e bardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi o homem de Deus, e foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que viens de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa, come do pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei do pão, nem beberei contigo da água deste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: além não comerás o pão, nem beberás a água, nem voltarás no caminho de onde vieste.
E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: fazei-o voltar contigo à minha casa, para que coma o pão e beba da água. Porém mentiu-lhe. Ou seja, nem tudo que reluz a ouro. Fica ligado. Homem aqui, ele dizia que era profeta de Deus, realmente era um profeta, mas nada de Deus. E ele mentiu para o outro profeta. Olha que maldade, olha a seta do inimigo aqui. Porém mentiu, e voltou com ele, comeu o pão da sua casa, bebeu da água e desobedeceu o Senhor. Porque qual foi o erro aqui? Ele não consultou a Deus. A gente faz isso. Não, mas o fulano falou. Mas o profeta falou. Mas o pastor falou. Não consultou a Deus. Gente, misericórdia, a gente precisa consultar ao Senhor quando algo vier da parte de Deus. O Senhor, ele testifica ao nosso coração. Nem tudo que você receber, tome posse. Porque tem coisa que não é de Deus. E aqui é a palavra bem clara dizendo isso. Assim voltou com ele, comeu pão e a casa e bebeu da água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera ajudar, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste do pão, bebeste da água do lugar do Senhor te dissera, não comerás o pão, nem beberás da água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que, depois de comer o pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E este, pois, foi um leão, encontrou no caminho e matou, e seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao seu cadáver. E eis que alguns homens passaram, viram o corpo e lançaram no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e disseram à cidade onde o velho profeta habitava. E ouviu o profeta que fizera voltar ao caminho e disse: é o homem de Deus que foi rebelde à hora do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, despedaçou e matou, segundo a palavra que lhe dissera. Então disse os filhos: albadai-me os jumentos. Eles albadaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, o jumento e o leão que estavam parados ao cadáver. O leão tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e levou consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e enterrar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam, dizendo: ah, meu irmão meu. E sucedeu que, depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo ele, sepultai-me no sepulcro, que aquele homem de Deus está sepultado. Põe os meus ossos junto com deles, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, e também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou-se a constituir sacerdotes nos lugares altos, e qualquer que consagrava um sacerdote dos lugares altos. E foi por causa do pecado a casa de Jeroboão se destruiu, se extinguiu da face da terra. Então, no caso aqui, o homem desobedeceu e ele foi o quê? Ele foi atacado por um leão. Porque o Senhor tinha dito: não pode beber, não pode tomar da água, não pode voltar pelo meu caminho. Aí veio outro profeta mentiroso e disse que o Senhor tinha falado com ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que você escuta. De onde é a fonte que vem a palavra que se diz de Deus. Por isso que eu digo, estudem a palavra, leiam a palavra, porque você não vai para uma pregação alheia, você não vai para uma pregação ouvindo a palavra de uma forma distorcida. Você vai entendendo o contexto, você vai entendendo a palavra de Deus, você vai tendo discernimento do Espírito, porque até mesmo nós, quando lemos, precisamos do discernimento do Espírito Santo. Né? E que tipos de aplicabilidade a gente pode tirar dessa palavra aqui? Primeiro, começar bem não garante terminar bem. O profeta é corajoso diante do rei, mas cai depois. Nossa maior vigilância deve ser depois das vitórias espirituais. Ele vai lá, faz o que Deus mandou, confronta o rei, né? Existe lá, cai as cinzas, é rachado lá aquela como é que chama o nome? Aquele vasilhame, né, que fica. Então, assim, ele disse que ia se fender o altar e as cinzas iam se derramar. Realmente acontece. Ele vai lá, confronta, não bebe, não come, não volta para o mesmo caminho. Aí vem o profeta, o enviado do inimigo, para mentir para ele.
Então, cuidado com as mentiras e ciladas do inimigo, tá? Segundo, nem toda voz espiritual vem de Deus. Olha aí, ó. Guarda isso. Nem toda voz espiritual vem de Deus. Cuidado com a profetada. Cuidado. Eu já fui muito, gente, principalmente no começo da minha vida espiritual, de buscar profeta. Tudo eu queria profeta, que o profeta traz revelação, que o profeta traz palavra rema, que o profeta vai revelar. Eu ia demais. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus quer falar com você, vai ser só você e Deus. Muitas vezes. Ele vai mandar uma pessoa falar com você. Um improvável vai falar com você. Então, assim, cuidado com essa busca de profeta, tá? Isso não é saudável. Isso daí é essa busca de adivinhação. E a adivinhação não é de Deus, tá bom? Você tá com dúvida de alguma coisa? Ora, jejua, buscar Deus. É o que eu tenho feito. Não é fácil não, porque a gente quer logo a resposta, né? A gente está numa sociedade que ela é imediatista. Nós estamos inseridos nela. Mas a gente precisa entender que o tempo de Deus é diferente. Falar de Deus é diferente, tá? Então, nem toda voz espiritual vem de Deus. Experiência, fidelidade e oposição não substitui a palavra de Deus. Deus já falou, não precisa de confirmação contrária, certo? Terceiro, obediência parcial ainda é desobediência. Ele obedeceu, foi lá, confrontou o rei, ficou sem comer, sem beber, sem voltar. E aí ele de repente, pum, dá um tropeço aqui. Pequenas concessões podem gerar grandes consequências. Eu só vou ver um videozinho aqui. Eu só vou sentar aqui para conversar só um pouquinho. Eu vou bem ali naquele lugar, porque também eu vou levar a palavra de Deus, tá? O Espírito Santo só olha para você assim. E eu já achei isso. Não, eu vou ali, mas eu vou para poder levar a palavra de Deus. Deus me mandou. O que você vai? Você não é nem um alecrim dourado? Deus falou comigo esses dias. Eu não sou alecrim dourado. Eu preciso dele, né? Todo dia, toda hora. Então, cuidado com as pequenas concessões. Vamos ali, é só um copinho. É só um grupinho. É só uma fotinha. É só uma curtidazinha. Cuidado, vigia. É só uma desobediênciazinha. Tá repreendidozinho, certo? Então, você vai declarar hoje comigo. Deus, eu vou te obedecer até depois do fim. Tipo Marçal, né? Eu vou te obedecer por completo até depois do fim. Deus, eu vou te obedecer por completo até depois do fim. Amém? Então, eu declaro uma semana de obediência, uma semana de amor, uma semana de conquista, uma semana de discernimento, uma semana de sabedoria, uma semana da presença do Espírito Santo em nós. Nós precisamos da graça todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. Precisamos da graça de Deus. Amém? Então, que Deus venha a estar conosco durante essa semana. Já compartilha essa live, já gera nessa live. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre tua casa, tua família, teu trabalho, tua vida. Onde colocar a planta dos teus pés será abençoado, onde colocar as mãos será abençoado. E assim será em nome de Jesus. Fica com Jesus, que Deus te abençoe. Já vou aproveitar e preparar aqui as lives. Ó, eu deixo assim, ó, cada dia preparados, hein, sabe? As lives. Palavra aqui comigo, né? E eu já deixo preparado aqui, pelo menos da semana. Então, hoje é um bom dia para organizar a vida e deixar tudo preparado aí, certo, meu povo lindo? Então, beijo, fica com Jesus, que Deus te abençoe, que a graça do Espírito Santo seja sobre nós e que nós possamos ter a melhor semana das nossas vidas. Assim já está feito, porque algo de maravilhoso está prestes a nos acontecer. Algo de maravilhoso está prestes a nos acontecer. Amém? Crê? Você crê? Eu creio. Fica com Jesus.